Oi, galera, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento, né, ao estudo da função afim. E, assim, a aula de hoje, como o conteúdo da aula de hoje é muito grande. Então, mesmo que eu faça um resumo das coisas principais, ainda assim vai ter muita coisa. Por isso pode ser que essa aula aqui demore um pouco mais, né? E aqui eu vou passar o conteúdo e vou fazer exemplos que estejam bem parecidos com aqueles exemplos lá da atividade que eu coloquei, tá? Então, você assiste a videoaula e aí você olha os exemplos aqui e aí você tenta fazer com os exercícios que eu deixei lá na atividade, tranquilo? Que vão estar bem parecidos os dois. Então, vamos lá, gente. O primeiro tópico que a gente vai ver é lei de formação da função afim a partir de 2 pontos. É o seguinte, vamos olhar o exemplo. Encontre a lei de formação da função afim f de R em R, sabendo que f de 1 é igual a 6 e f de menos 2 igual a 0. Encontrar a lei de formação da função afim é você encontrar aquela expressão, né? Então, o que eu estou pedindo é aquela expressão f de x igual a x mais b. Mas aí você tem que me falar quem é o a e quem é o b, obviamente, né? Então, eu quero saber justamente qual que é a função. E aí eu dei 2 pontos, né? Eu dei f de 1 igual a 6 e f de menos 2 igual a 0. Então, como que a gente pode utilizar essa informação para encontrar a lei de formação da função? Bom, f de 1, gente, vamos lá. F de 1 a gente sabe que é o quê? Que vai ser o a, né, multiplicado por 1, tá certo? Mais o b, não é? No lugar do x, eu vou e coloco 1. Tá vendo aqui? No lugar do x, eu coloquei o 1. Então, f de 1 é igual a vezes 1 mais b, e isso aí vai ser igual a 6, né? Foi aqui o que o problema me deu. F de 1 igual a 6. Então, bom, encontrei uma primeira equação aqui. Vou ajeitar essa equação, vou escrever da seguinte forma. A mais b é igual a 6, porque a vezes 1 vai dar a mais b igual a c. Tranquilo? Agora vamos fazer para a mesma coisa para o f de menos 2. Então, f de menos 2 vai ser o a multiplicado por menos 2 mais o b. E isso aí vai ser 0, que foi o que eu dei lá no problema, certo? Então, a vezes menos 2, a gente sabe que é menos 2a. Repito aqui o mais b, e isso vai ser igual a 0. Então, olha aí, gente, eu estou com 2 equações e 2 incógnitas, né? Eu tenho 2 equações e tenho as incógnitas a e b. Eu consigo, então, resolver esse problema aqui, né? Vocês devem, talvez não estejam lembrados, né? Mas isso aqui é um sistema de equação e a gente vai utilizar alguns artifícios para resolver. Bom, eu vou repetir esse sistema aqui embaixo, tá? Vou colocar assim. A mais b igual a 6, menos 2a mais b igual a 0. Então, essa aqui vai ser a minha primeira equação e essa aqui vai ser a minha segunda equação. O que eu vou fazer para resolver esse sistema? Gente, eu vou pegar a primeira equação e eu vou diminuir da segunda, tá? Eu vou fazer isso aqui. 1 menos 2. Como assim, professora? Vamos lá. Vou pegar a primeira. A primeira é a mais b, tá certo? Igual 6. Peguei a primeira equação, coloquei aqui. Eu vou diminuir da segunda. Então, eu vou fazer, ó, menos 2a mais b, tá certo? E aqui do outro lado, menos o 0, não é? Então, em azul está a primeira equação e em preto está a segunda equação. E aí eu fiz uma diminuição da primeira com a segunda, tranquilo? Lembrando, né, que eu faço sempre o antes do sinal de igual e o depois do sinal de igual, né? Para ficar a equação bonitinha, enfim, ficar certinho, certo? E aqui, gente, é só agora eu resolver, né? Então, aqui eu fico com A mais B, esse menos que está aqui, ó, multiplica com esse menos que está aqui, então menos com menos vai ficar mais 2A. Esse menos também tem que multiplicar esse mais que está aqui, então vai ficar menos com mais dá menos, que vai ficar menos B. 6 menos 0
eu sei que dá 6. Aqui é um 6 e aqui é um B, tá? Cuidado. Então, vamos lá, gente. Olha só, eu tenho mais B e eu tenho menos B aqui. Morreu. Foi. Agora, o que que restou? A mais 2A igual a 6. Quanto que é A mais 2A? 3A. 3A igual a 6. Então, agora eu vou passar o 3 dividindo. Vai ficar 6 dividido por 3. Então, descobri que o A vai ser igual a 2. Tranquilo? Então, já descobri o A da minha função afim. O A é igual a 2. Para eu descobrir o B, o que eu tenho que fazer? Pega esse valor de A aqui e joga em qualquer dessas duas equações, tá? Pega a mais fácil. A mais fácil é a primeira, né? Então, você vai fazer A mais B igual a 6. O A você descobriu que é 2, então fica 2 mais B igual a 6. Passo o mais 2 lá para o outro lado, B vai ser igual a C menos 2, então o B vai ser igual a 4. Pronto, descobri o A e descobri o B da minha função. Então, gente, a resposta vai ser f de x igual a 2x mais 4, né? Porque a função afim é f de x igual a ax mais b. Então, o a, né, você coloca o 2 no lugar e o b você coloca o 4 no lugar. Descobri a minha função afim, é assim que a gente faz. Tranquilo, gente? Bom, agora que a gente viu isso, vamos falar da taxa média de variação da função afim. O que é essa taxa média de variação da função afim? Essa taxa média, ela nos diz o quanto que o y está mudando em relação ao x, tá certo? Então, a taxa média de variação a gente vai medir da seguinte forma, a gente vai calcular da seguinte forma. A gente vai calcular a variação do y e dividir pela variação do x, tá certo? Como assim, professora? Bom, vamos calcular, gente, aqui para essa função que eu coloquei aqui, tá? F de x igual a 2 vezes x mais 1. Eu vou calcular essa função em alguns pontos, tá? Não vou calcular em todos, não, em muitos, não. Vou calcular só no menos 1, no 0 e no 1, tá? Vou calcular só para esses três. Então, olha só, quando x é menos 1, eu tenho f de menos 1 igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Então, isso aqui eu tenho menos 2 mais 1. Isso aqui vai me dar menos 1, não é? Agora, para 0, f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Agora, vamos calcular para x igual a 1. F de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2. Então, 2 mais 1 igual a 3. Então, calculei aí para esses valores, tá certo? Gente, olha só o que vai acontecer quando eu fizer a conta da taxa de variação média. Para você fazer a conta, o que você vai fazer? Você precisa de 2 valores para y e 2 valores para x. Como assim, professora? Olha só, gente. Vamos calcular a taxa média de variação quando x varia de menos 1 até 0. Então, gente, quando x é menos 1, o y ele vai ser menos 1 também, né? A gente acabou de calcular, certo? Quando x é 0, o y ele vai ser 1, né? A gente acabou de calcular. Então, eu estou aí com esses dois pontos, menos 1 e 0 e 1. Agora, vamos calcular a taxa média de variação. Primeira coisa que você vai fazer, gente, você vai atribuir para esse primeiro x, você coloca o nome de x1. E para esse primeiro y, você coloca o nome de y1. Então, aqui você tem x1 e tem y1. Para esse aqui agora, você coloca o nome de x2 e esse aqui de y2, tá certo? Então, você faz isso, x1, y1, x2, y2. Então, gente, a taxa de média de variação, né? A gente viu que ele vai ser o ΔY sobre o ΔX, ou seja, você vai fazer y2 menos y1 dividido por x2
menos x1. Então, vamos lá. Quem é y2 é o 1. Quem é y1 é menos 1. Então, cuidado, gente. Esse sinal aqui, ó, ele tem que aparecer aqui, tá? Esse sinal de menos 1 aqui é porque tem um menos 1 aqui em cima, tá? Cuidado, cuidado para não confundir. Certo? Opa. Dividido por x2. Quem é x2? É o 0. Menos, quem que é o x1? É menos 1 também. Certo? Então, vamos continuar aqui a nossa conta, tá? Vou colocar aqui. Então, aqui, esse menos com esse menos aqui, a gente sabe que vai dar mais. Então, é 1 mais 1. Esse menos com esse menos aqui, eu também sei que vai dar mais. Então, aqui vai ficar 0 mais 1. 1 mais 1 é 2. 0 mais 1 é 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, a taxa média de variação, quando x varia de menos 1 até 0, é 2. Agora, olha só que coisa interessante, gente. Esse 2 aqui, repara, tem um 2 aqui também, tá? Isso, gente, sempre vai acontecer para a função afim, tá certo? Se eu calculasse a taxa de variação do x indo de 0 a 1, eu ia ter, gente, se eu calculasse indo aqui de 0 a 1, eu ia ter esse 2 do mesmo jeito, tá? Aqui, quando eu fizesse toda essa conta de novo, eu ia achar 2, tá? A taxa média de variação para a função afim, ela é sempre esse número que está acompanhado no x. Então, se você tem a função, você já sabe qual é a taxa média de variação. Vai ser o coeficiente que está junto do x. E esse coeficiente, a gente pode chamar ele de taxa média de variação, né? Também. Então, na função afim, a taxa média de variação é sempre o coeficiente que está junto com o x, tá? Se você já tiver a função, você pode falar diretamente que é esse valor. Mas se você não tem a função, você tem apenas os pontos, aí você tem que calcular, tá certo? Bom, acredita em mim quando eu falo que a taxa média de variação sempre vai dar 2, tá? Na função afim, sempre vai ser o coeficiente que está acompanhando x. Eu não vou fazer para os outros, mas acreditem, sempre vai dar 2. Nesse caso aqui, né? Vai depender de cada função, tá? Bom, gente, esse coeficiente aí que acompanha o x, que eu acabei de falar que ele vai ser a taxa média de variação, ele também vai ser o que a gente chama de coeficiente angular, tá certo? Então, olha só, gente, a função afim é uma função dessa forma, né? Ax mais b, lembrando que o a, né, sempre diferente de zero. Então, esse cara aqui... Opa, acho que amarelo vai ficar meio ruim, né? Então, verde. Esse cara aqui, que a gente já viu ali em cima que é taxa média de variação, a gente também chama de coeficiente angular. Então, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, tá? Coeficiente angular, taxa média de variação, o que é diferente é o sentido, tá? Taxa média de variação, o sentido que dá é que é uma coisa que está variando, né? Algo que varia em função de outra coisa. Por exemplo, a velocidade, ela varia em função, a velocidade, a distância é sobre o tempo, né? Então, dependendo da variação da distância e da variação do tempo, você tem uma determinada velocidade, tá? Quando a gente fala taxa média de variação, é justamente nesse sentido. Agora, quando a gente fala em coeficiente angular, é um outro sentido, tá? Que eu vou falar um pouquinho depois. E esse B aqui, deixa eu complementar, é o que a gente chama de coeficiente linear, tá certo? Então, lembra lá na primeira aula que eu falei que a gente ia dar nome para esses caras? Então, estou dando nome agora. O primeiro é o coeficiente angular e o segundo é o coeficiente linear, tá? É o nome dos caras. Então, gente, vou colocar aqui, já dei até uma explicação aqui. O coeficiente angular, ele está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo x. Como assim, professora? Olha essas duas retas. A reta que está em azul, gente, a gente claramente vê que essa reta aqui ela é crescente, não é? Ela está aumentando. Quando o x aumenta, o y aumenta também. Então, para essa reta aqui, o coeficiente angular, acredita em mim quando eu falo, o coeficiente angular vai ser um número positivo, tá? Vai ser um número maior que zero. Toda vez na sua função que o coeficiente angular for maior que zero, a minha função vai ser crescente. Acreditem em mim, tá? Tem como provar, mas acreditem. Aqui, gente,
para o segundo caso, a gente vê que a reta está decrescendo, né? Então, essa função aqui, ela é decrescente. De novo, acredita em mim quando eu falo que o coeficiente angular dessa reta aí, ó, vai ser negativo, tá? Então, quando o coeficiente angular for negativo, a função, ela vai ser decrescente. E, gente, o coeficiente angular ele tem a ver justamente com essa inclinação aqui, tá? Essa inclinação aqui, ela tem um ângulozinho, né? A mesma coisa aqui, ó. Tem um ângulo aqui, né? E aí a gente consegue fazer uns outros cálculos com esse ângulo, tá? Mas isso não vai ser assunto para agora, tá certo? Mas aí o coeficiente angular, a gente fala angular justamente por conta da inclinação, né? O ângulo ali da reta com o eixo x, tá certo? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Então, eu tenho 3 exemplos aqui, e o que eu quero saber de vocês é quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear e se é crescente ou decrescente. Então, gente, muito fácil, né? Coeficiente angular, a gente sabe que é o primeiro aqui. Coeficiente linear, a gente sabe que é o carinha aqui. Esse menos, tá? Também entra, viu? É menos 10. Tá certo? A função, ela vai ser crescente ou vai ser decrescente? Bom, coeficiente angular aqui é positivo, então essa função é crescente. É só isso. Tem que analisar, tá? Você pode fazer o gráfico, você pode ir lá no GeoGebra para testar, tá certo? Você vai conseguir ver isso aqui que a gente está falando. É função crescente. Acredita em mim. Para esse aqui, ó, o coeficiente angular é menos 3. Então, A igual a menos 3. Coeficiente linear é o menos 9. E a função, ela vai ser decrescente, né? Olha aí que o A é negativo. Então, função decrescente. E aqui, para finalizar, ó, coeficiente angular é 7. Tem coeficiente linear? É o zero. Tem, né? B igual a zero. E a função, ela também vai ser crescente. Certo? Então, para você saber se uma função afim é crescente ou decrescente, basta olhar o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular positivo, função crescente. Coeficiente angular negativo, função decrescente. Bom, vamos falar agora, gente, do coeficiente linear, né? O que é o coeficiente linear? Bom, o coeficiente linear, gente, ele é o valor de y para qual o x é igual a zero, tá? Então, é o valor de y para x igual a zero. Cuidado, coeficiente linear não é a mesma coisa que raiz, tá? Raiz é x, tá? Decora isso. Raiz é x. Raiz é o valor de x para y igual a zero. Aqui é o contrário. O coeficiente linear é o y para qual x é igual a zero, tá? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que se eu tenho um gráfico de uma função afim, vou desenhar um gráfico qualquer, tá? Tchan. E eu vou falar que esse ponto aqui, ó, vai ser justamente quem? Vai ser justamente o B, tá? O coeficiente linear é justamente esse ponto que cruza no eixo y. Por quê? Porque quando a função cruza no eixo y, o x é zero, né? Você tem que lembrar isso. Então, o ponto em que a reta cruza no eixo y é o valor do coeficiente linear, tá? Então, se você tem a reta, basta você olhar onde que ela está cruzando no eixo y, tá certo? Se você tem a função, você sabe que vai ser o cara que está ali sozinho, né? Sem o x. Se você tem a reta, você sabe que vai ser esse ponto aí, tá certo, gente? Então, vamos ver o que eu coloquei aqui. Tá, eu fiz um exemplo aqui, gente, que ele é bem parecido com o exemplo que está lá na atividade, tá? Eu dou aqui uma reta, né, o gráfico de uma reta, então com certeza é um gráfico de uma função afim, e eu peço para você determinar o coeficiente angular e linear da função representada no gráfico abaixo. Bom, vamos lá, gente, como que a gente vai fazer? Coeficiente angular, a gente já sabe calcular, porque o coeficiente angular a gente calcula da mesma forma que a taxa média de variação. Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher 2 pontos da sua função. Você precisa de 2 pontos para você fazer o cálculo do coeficiente angular.
Mas, professora, como assim pontos? Olha só, gente. Aqui, veja que a função, ela cruza aqui o eixo y no ponto 25. Ou seja, para x igual a 0, o y é 25. Opa, achamos um ponto, tá? Esse aqui eu vou chamar de x1, esse aqui eu vou chamar de y1. Ótimo. Vamos achar agora um outro ponto. Onde, professora? Logicamente que é aqui, né, gente? A gente tem um outro ponto aqui, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Para x igual a 100, o y é 50, né? Vou chamar esse 100 aqui de x2, vou chamar esse y aqui de y2. E agora, a gente vai fazer a conta para o coeficiente angular da mesma forma que a gente fez para a taxa média de variação. Por quê, gente? Porque os dois são a mesma coisa, né? Só muda ali o nome para mudar o sentido, mas é basicamente a mesma coisa. Então, como que é a fórmula? Vou até escrever assim, ó. Não vou escrever coeficiente angular, vou falar que o A, que o A a gente sabe que é o coeficiente angular, vai ser o ΔY sobre o ΔX, não é? Vou fazer, poxa, deixar aqui para a gente conseguir ver, né? Vou fazer aqui. A igual a ΔY sobre ΔX, ou seja, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Gente, muito cuidado nessa fórmula, tá? Você não pode inverter. Como assim? Você não pode fazer y2 menos y1 e lá embaixo x1 menos x2. Não pode, tá? Ou você inverte os dois, ou você não inverte nenhum. Minha dica, não inverta nenhum. Faça do jeito que eu tô fazendo aqui, que vai dar certo. Tá ok? Mas, se você quiser inverter que eu falo é o seguinte, você pode fazer y1 menos y2 e x1 menos x2, tá? O que você não pode fazer é inverter em apenas o numerador e não inverter o denominador, tá? Então, faça do jeito que eu tô fazendo aqui. Esqueça o que eu acabei de falar, faça do jeito que eu tô fazendo aqui. Então, vamos lá, gente. y2, a gente sabe que é o 50. y1, a gente sabe que é o 25. x2, a gente sabe que é o 100. x1, a gente sabe que é o 0. Então, vamos lá. 50 menos 25, 25. 100 menos 0, 100. 25 dividido por 100, eu sei que é 0,25. Coeficiente angular está aqui. Acabou. Próxima pergunta, qual que é o coeficiente linear? Bom, o coeficiente linear, gente, é o ponto. Se você tem o gráfico, vai ser justamente onde cruza o eixo y. Então, o coeficiente linear é justamente o 25. Pronto, tem que fazer conta nenhuma. B, 25. Acabou. Descobrimos coeficiente angular, descobrimos coeficiente linear. Próxima questão, qual a equação da reta? Ou seja, eu quero saber qual que é a equação aí, né? A função que está lá representada no gráfico. O que a gente vai fazer, gente? É só você substituir o A e o B que você encontrou, né? Pronto. Você encontrou que o A era 0,25 e você encontrou que o B era 25. Pronto. Não tem que fazer mais nada, tá? Aqui, como a gente fala assim, equação da reta, fica mais legal a gente botar y igual a 0,25x, tá? Mais 25. Fica mais legal a gente escrever dessa forma aqui, tá? Porque quando a gente escreve dessa primeira forma aqui, esse f de x dá mais a cara de função, tá? Quando eu falo qual a equação da reta, é melhor você colocar um y. Mas vai estar errado se você colocar um f de x? Não vai estar, né? Mas fica mais legal se você colocar desse jeito aqui, tá? Então, coloquem desse jeito aqui, certo? Pronto, gente, era isso. Se você tem um gráfico e 2 pontos, você consegue saber qualquer coisa da sua função, tá? Mas precisa ter 2 pontos. Se tiver apenas um ponto, não tem como.